Bem, a gente tem várias regras, né? Mas dentre elas, a gente viu primeiro aqui, ó, essa primeira regra aqui, que diz respeito a uma função polinomial, né? Então, a regra de uma função polinomial, tá? Que é aquela função que, no caso, que a gente tem, tipo assim, né? Um f de x igual a x elevado a n, né? E aí, quando a gente faz a derivada dessa função aí, que no caso seria f', fica igual a n, que multiplica x elevado a n menos 1, lembra? Por mais que eu tenha assim, olha, x ao quadrado mais 3x mais 5x à quinta. Então, eu pego e aplico essa função, essa regra aqui, né? Em toda ela. Tipo, aqui fica 2x, ó, esse cara vem multiplicando, e esse aqui em cima fica subtraído de 1. Então, 2x. Aqui também fica só o 3, porque vai subtrair de 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1. Aí aqui vem para cá, vai ficar 25x à quarta. Pronto. Ó, essa daqui eu já fiz a derivada dela, usando apenas esse artifício aqui, que é essa regra de função polinomial, né? Polinomial eu já expliquei, porque esses aqui são monômios, né? Então, utiliza ali apenas uma derivada, e essa derivada ela pode ou não ter potências. Beleza? Então, essa é a primeira regra que a gente viu nessa parte da nossa disciplina. Uma segunda regra... Pode falar. Tá falhando? Tá baixo? Não, pode seguir, professor, pode seguir. Beleza. A segunda regra... Tu não tá conseguindo enxergar ainda, é? Não tá conseguindo compartilhar? A segunda regra, vamos lá. A segunda regra que a gente pode colocar aí é a regra da soma, né? A soma de duas derivadas. Essa regra da soma, ou também chamada de regra da adição, ela diz que se eu tenho duas ou mais derivadas, né, duas ou mais funções, eu quero derivar uma soma de funções, basta eu fazer a soma das derivadas, né? Tipo assim, ó, se eu tenho f de x mais g de x, então a derivada dessa história toda aqui vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. A segunda que eu falo só questão de ordem, tá? Então, aí, ó, se eu quero fazer a derivada da soma de duas funções, então eu faço a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Pronto, está resolvido. Uma terceira regra, desculpa, seria a regra do produto. Regra da função polinomial, regra da soma, regra do produto, tá? Também pode ser colocado como regra da multiplicação, mas é mais chamado de regra do produto, tá? Isso aqui acontece, gente, quando tu tem uma multiplicação de duas funções. Então, tu tem a função f de x que multiplica a função g de x, tá? E aí eu quero fazer a derivada dessas duas funções aqui. O que faz? Se eu quiser fazer a derivada dessas duas funções, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer a derivada da primeira, aí seria f' de x, ó, que multiplica a segunda, g de x, mais, ó, peguei a derivada dessa, multipliquei pela outra função, mais a derivada da segunda, ou seja, g' de x, multiplicado pela primeira, ó. Então, aqui eu fiz a derivada do produto. Nota que a derivada da soma é só tu pegar as duas funções, calcular a derivada de cada uma separadamente e somar as derivadas na mesma ordem, tá resolvido. No caso do produto, não é assim, né? No caso do produto, tu pega a derivada do primeiro, multiplica pela segunda, mais a derivada da segunda, multiplica pela primeira. Vou fazer um exemplo aqui para quem ainda não conseguiu assimilar. Ó, um exemplo. Suponha que eu tenho uma função aqui, h de x igual... Vou colocar lá em cima. H de x igual a seno de x... Opa, desculpa. Seno de x vezes 2x. Tá bom? Seno de x vezes 2x. Isso aqui é a função que eu tenho. Aí, o que eu faço? Eu percebo. Isso aqui eu percebo. Não é que tá escrito ali. Eu percebo, né? Eu posso dividir essas funções aqui. Eu posso dividir essa função h em f de x e em g de x. Eu estou chamando de f e g, mas fica a critério, tá? Então, eu vejo que é duas funções, é uma multiplicação de duas funções, tá? E daí eu vou precisar do quê? Eu vou precisar saber quem é a derivada da f, que eu batizei de f, eu chamei de f, e vou precisar saber quem é a derivada da g, tá? A derivada da f, que no caso é seno de x, a derivada de seno de x é cosseno de x, tá? Da onde que veio isso? Tu pode dar uma olhadinha lá na tabela das derivadas, tá? Dá uma olhadinha na tabela das derivadas, que essas derivadas mais básicas, elas vão estar lá, tá? Derivada de x, de cosseno, de seno, de cotangente, essas coisas, ó. Então, tá bem aqui, olha, na tabela de derivadas, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, ó. Beleza? Volta lá.
Então, a gente sabe o seguinte, tá? Eu dividi aqui, chamei isso aqui de f, a de g. A g é 2x, então a derivada dela é só 2, ó. Beleza? Aí agora eu vou fazer aqui a derivada da h. Ó, vou fazer a derivada do h. Então vai ser h de x, h' de x, né? É igual, pela regra, vai ser derivada da primeira, ou seja, derivada de f, que é seno, derivada de seno, cosseno. Então, cosseno de x vezes a segunda, ou seja, 2x. Mais derivada da segunda, ó, derivada da segunda, que é 2, vezes a primeira, que é seno. Ó, não mudou, continua sendo seno. Pronto. O que é isso aqui? Isso daqui é a derivada da função h. Cosseno de x vezes 2x mais 2 seno de x. Beleza? Ó, então aqui é o quê? A regra do produto. Vou continuar aqui falando das regras, dessa revisão aqui. Quarta regra é a regra do quociente. Regra do quociente, tá, gente? Em algum momento vocês podem também entender como regra da divisão. Quociente é a ideia de divisão, tá bom? Então, é basicamente isso aqui, ó. Tu tem uma divisão de duas funções. F de x dividido por g de x, tá? Aí tu quer calcular a derivada dessa função, né? Tu quer calcular a derivada... Opa, tu quer calcular a derivada dessa divisão de função. Essa derivada aqui, ela não é simplesmente tu pegar a derivada do de cima e dividir pela derivada do de baixo. Não. Vai funcionar assim, tu vai pegar a derivada do de cima, f de x, multiplica pelo g de x, que é o de baixo, menos a derivada do de baixo, que é g' de x, multiplica pelo de cima, que é f de x, tudo isso daqui dividindo por g ao quadrado de x. Ó, então, a regra do quociente para derivar, ou seja, para te derivar uma divisão de funções, tu vai precisar fazer isso aqui, ó. Você vai fazer a derivada da função que está no numerador, multiplicar pela função que está no denominador, menos a derivada da função que está no numerador, no denominador, no caso embaixo, g' de x, multiplicar pela função que está no numerador, f de x, e dividir pela função que está aqui embaixo, né, no denominador, ao quadrado. Então, assim tu consegue fazer a derivada da divisão entre funções. Vou fazer um exemplo. Vamos considerar essa função aqui, a função t de x, é igual a... Deixa eu ver aqui uma legal aqui. É igual a ln de x dividido por cosseno. Cosseno de x. Ó, então, calcule a derivada. Calcule a derivada de... Aí tá aqui, letra A. T de x igual a ln de x dividido por cosseno de x. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu já vou dar uma desperta. Eu vou falar, não, isso aqui é uma divisão de funções. Tá? Então isso daqui é como se fosse para mim uma função f dividido por uma função g. Ah, isso não vem no problema. Isso é tu que tem que ter esse pensamento. Ah, é uma divisão de funções. Tá. Se é uma divisão de funções, eu vou utilizar o quê? Regra do quociente. Beleza. Para mim utilizar a regra do quociente, eu preciso saber quem é f, quem é a derivada de f, quem é g e quem é a derivada de g, beleza? Quem é f? Aqui eu vou chamar ln de x de f. Quem é f'? É a derivada do ln de x. Ah, não sei. Pronto, para que eu tenho essa tabela aqui, mano? Para olhar. Então, bora ver se tem. Tá aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Funções exponenciais logarítmicas. Ó, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Ó, a derivada de e sobre x é e sobre x, é a mesma coisa. Tá? Olha a derivada aqui do expoente. De boa. Pronto, então já olhei lá. Se f de x é ln de x, então a derivada é 1 sobre x. G de x eu estou dizendo que é cosseno. Se g de x é cosseno, então a derivada de g de x é menos seno de x. Aonde que veio isso? Tá aqui, olha. Tabela, mano. Olha na tabela. Tá aqui, ó. Cosseno de x, a derivada é menos seno de x. Volta lá. Pronto, então aqui eu já tenho a f, a f', a g e a g'. Pronto. Agora, eu vou passar aqui para o meu plano. Qual é o meu plano? Derivar a função t. Tá? E aí, para derivar a função t, eu vou utilizar a regra do quociente, porque é uma divisão de funções. Então, a regra do quociente diz o seguinte, que eu tenho que pegar a derivada do numerador, multiplicar pela que está no denominador, menos a derivada do denominador, multiplicar pela que está no numerador, sem ser derivada, é claro,
e isso dividido pela função que está no denominador, que no caso é a g, ao quadrado. Então, vamos lá, colocar o plano em prática. T' de x, derivada de t. F', quem é F'? 1 sobre x. Então, coloca aqui, ó, 1 sobre x. Multiplica g de x. Quem é g? G é cosseno de x. Então, multiplica cosseno de x. Menos derivada de g. Quem é derivada de g? Menos seno de x. Eu coloco aqui menos seno de x. Pronto. Vezes f de x. Quem é f de x? Logaritmo natural de x. Que a gente chama de ln, né? Mas é logaritmo natural. ln de x. Pronto. Pronto. Primeira parte de cima eu já fiz. Parte de baixo. G quadrado de x. Quem é g? Cosseno. Então, aqui embaixo vai ser cosseno ao quadrado de x. Pronto. Acabou a história. Tá? Posso deixar assim, professor? Pode. Porque isso aqui deu uma função bem grande, então vai ter como tu simplificar ela. Tu pode até tentar fazer uma coisa aqui ou outra. Quando é função polinomial, a gente até consegue, né? Quando são funções logarítmicas, a gente consegue, desde que a gente consiga observar a questão das propriedades do logaritmo. Do logaritmo não, do trigonométricas, tá? Quando é funções trigonométricas. Aqui é uma misturada só, né? É função trigonométrica com função logarítmica, tá? Então, acho que não tem muito que possa ser feito, não. Então, tu pode deixar assim, só dar uma organizadinha, tá? Então, a derivada da função t vai ser igual a cosseno de x. Aqui eu posso multiplicar 1 vezes cosseno, e aqui eu divido por x. Menos com menos dá mais, então mais seno de x vezes o logaritmo natural de x. Tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Pronto. Aqui está a derivada utilizando a regra do quociente. Beleza, pessoal? Tudo bem? Depois vocês vão assistir essa aula de novo e vão deixar mais claro, né? Vamos à última regra. Claro, tem muitas regras, mas vou fazer mais essa, que aí estão. Com essas daqui já pode resolver tudo já. Eu acho que é quinta regra, deixa eu só dar uma olhada. Quinta regra. Tem um barulhinho aqui no meu fone. Eu tô com duas coisas abertas aqui. Deixa eu fechar esse outro. Vamos voltar lá. Quinta regra. Essa quinta regra aqui é chamada de regra da cadeia. Falei na aula passada também, né? Regra da cadeia. Essa regra aqui, ela vai ser utilizada quando tu tiver uma composição de funções, tá? Ou seja, tu tem uma função composta com outra. Então, tu vai utilizar essa regra para te poder conseguir derivar, tá? Quando se tem uma composição de funções. Beleza? Se eu tiver uma composição de funções, eu vou utilizar a regra da cadeia. Suponha que tu tenha assim, olha, uma função f, vou colocar aqui de outra cor. Suponha que tu tem uma função f que ela está composta com uma função g. Aí a gente chama de f de g de x, tá? Ou também a mesma coisa pode ser representada assim. F bola g de x, tá? Chama de gof de x. Tá? Então tu tem aqui f composta com g. Aí eu quero fazer a derivada desse negócio aqui. Eu quero fazer a derivada dessa composta. Então eu quero fazer a derivada dessa composta aqui, ó. Então essa derivada, pela regra da derivada, vai ser assim, ó. Derivada de f, vou colocar assim para não gerar confusão. Derivada de f composta com g multiplicado pela derivada de g. Tá? Então é só isso. Então tu pega a derivada da f, faz a composição da derivada da f com a g normal, sem ser derivada, e multiplica pela derivada da g. Tá? A dificuldade que pode existir, dependendo da função, é de tu conseguir visualizar quem é a composta, né? Quem é a composta e como traduzir essa composta para a derivada. Talvez tenha ali, a depender do nível de experiência, talvez um pouquinho de dificuldade. Mas isso depende também muito da função que se apresenta para te derivar. Às vezes uma função bem simples, de cara tu já olha, tu já sabe como fazer. Ó, vou dar um exemplo aqui. Exemplo, tá? Vamos considerar aqui, uma função h maiúsculo, igual a seno de e elevado a x. Olha, então aqui eu tenho, gente, uma composição de funções. Porque a função seno normal, ela é assim, ó.
Isso aqui é seno de x. Isso aqui é a função normal da função seno, tá? Se eu colocar uma função seno de 2x, então já fiz uma composição de funções. Eu peguei a função seno de x e fiz a composição dela com a função 2x. Se eu pegar a função seno de x e colocar seno de cosseno... Opa! Ai, meu Deus, o que foi que deu aqui? Espera lá, que eu não sei o que aconteceu. Vou voltar. Se eu pegar a função seno e compor assim, olha, seno de cosseno de x, então acabou que eu fiz uma composição da função seno com a função cosseno, tá? Nesse caso do exemplo aqui, a composição se dá entre a função seno e a função e elevado a x. Rapidinho que eu já volto lá. Só queria apagar o negócio aqui, mas ele não quer apagar. Tá, deixa assim mesmo. Ver alguém que apareceu aqui na aula agora. Cadê isso? Então, gente, vamos fazer essa derivada desse exemplo aqui, ó. Primeira coisa, identifica as funções. Tu já nota aqui, tu já vê que não é uma função normal. Ela está com uma composição de funções. Ela não é uma soma de funções, ela não é um produto de funções, ela não é uma divisão de funções. Há uma composição de funções. Aonde era para ser o x, tem uma outra função, que é e elevado a x. Então, a primeira coisa, tu identifica. Tu pode chamar uma de f, e aí eu posso chamar a de seno de f, e aí a outra eu posso chamar de g, mas fica a critério. A e elevado a x. Pronto. Então, quando eu chamei essa aqui de fora, né, que é a seno de x, então automaticamente eu não vou considerar aqui e elevado a x. Eu vou considerar apenas x, porque essa é a ideia da composição, né? Pronto. Aí eu noto aqui o seguinte, quem é a derivada da f? A derivada da f é a derivada de seno de x. Quem é a derivada de seno de x é cosseno de x. Pronto. Quem é a derivada da g? G' de x. Nesse caso, a derivada de e elevado a x é o mesmo que e elevado a x, é uma identidade, tá? Só lembrando que esse e aí, ele não é uma variável, tá? Esse e, ele é um valor conhecido. Ele é um valor conhecido, tá? Ele é um número, que é chamado aí, que é 2,78. Ele aparece com muita frequência em muitos cálculos que são feitos de maneira até natural, sabe? E aí, isso na matemática financeira, isso em formas geométricas. E aí acabou se batizando esse número aí de E. É a mesma história, por exemplo, do π, né? Vocês sabem lá que o π é 3,14 e por ali vai, né? Vai embora lá. Infinitas casas decimais. É a mesma coisa do E, esse E que está ali, tá? Ele é um número aqui também, 2,78, não sei o que mais. Vai embora, tá? Então é só uma anotação para representar esse número. E aí, quando eu tenho essa base no expoente e eu faço a derivada acaba dando o mesmo valor. Então, nesse caso, as derivadas são iguais. A derivada é igual à função, né? Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a derivada da h. Que seria a derivada da função h. Ó, por esse lado aqui, então, quando eu tenho uma função composta e vou fazer a derivada, eu preciso pegar a derivada da que está de fora, que no caso é a de f, e fazer a composição da derivada com a outra função normal. Quem é a derivada de f? A derivada de f é cosseno. Então, coloco aqui, ó, cosseno. Só que aí eu não vou colocar x. Por quê? Porque tem que ser uma composição da derivada de f com a função g. Então, no lugar do x, eu vou colocar a função g de x. Quem é a função g? A função g é essa aqui, ó, e elevado a x. Então, aqui vai ficar cosseno de e elevado a x. Pronto. Vezes a derivada de g. Quem é a derivada de g? A derivada de g é e elevado a x. Então, vezes e elevado a x. Pronto. Beleza, né? Então, esse aqui é o quê? Essa daqui é a derivada da função h. Ó, vou fazer mais uma com vocês sobre essa regra aqui. E aí depois eu vou dar um tempinho para que vocês resolvam algumas. Pelo menos duas, para que vocês tenham ali uma certa experiência e já vejam que dúvidas possam surgir. Então, vou fazer mais um exemplo. Vou fazer a derivada dessa função aqui, ó. A função r de x igual a seno de cosseno de x. Pronto. Então, agora eu tenho uma composição de duas funções trigonométricas. Seno de cosseno de x. Beleza? Vou fazer a derivada dessa função r. Qual é a derivada dela? Primeiro, eu vou dividir essa função aqui em duas. Eu já vi que é uma composição de funções. Então, primeiro eu vou fazer uma divisão de funções. Eu vou chamar uma de f, e aí eu vou chamar de seno. Seno de x vai ser f,
e g de x vai ser cosseno de x. Pronto? Então, aqui, f' de x vai ser igual a derivada de seno de x. Derivada de seno é cosseno. Só olhar na tabelinha lá. E agora a derivada de g, ou seja, a derivada de cosseno, é menos seno de x. Pronto. Agora eu pego essas informações aqui e vou substituir na derivada de r. Tá? Qual é a regra da cadeia? Eu vou pegar aqui, vou lembrar da regra, para quem já esqueceu, né? Então, se eu tenho f composta com g, vou fazer a derivada, fica a derivada de f composta com g multiplicada pela derivada de g. Essa é a regra. Tá? Então, vou fazer a derivada de r. Então, ela vai ser igual a derivada de f. Quem é a derivada de f? Cosseno. Então, cosseno, no lugar do x, eu faço a composição com a função g. Quem é a função g? Cosseno. Então, fica cosseno de cosseno. Cosseno de x. Pronto. Que multiplica a derivada de g. Que é a derivada de g menos seno. Que multiplica menos seno de x. Pronto. Se eu quiser dar uma ajeitadinha, eu pego aqui mais com menos dá menos. Fica menos cosseno de x vezes seno de x. Beleza? É fácil, né? Depois que pega a manha, parece um tanto mais tranquilo. Tudo bem? Eu vou passar agora um exemplo para vocês. E depois eu volto fazendo mais alguns. Vamos lá. Calcule a... Não. Calcule nada. Será? Deixa que eu calculo mesmo. Calcule a derivada. Nos casos. Vamos lá. Primeiro caso. R de x é igual a 2x mais 3x ao quadrado. Segundo caso. T de x é igual a e elevado a x vezes logaritmo natural de x. Terceiro caso. Terceiro caso não, terceira questão. Q de x é igual a logaritmo natural de e elevado a x. Quarto caso. É uma S de x. F de x é igual a seno de x dividido por x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá, para vocês exercitarem um pouquinho. 4 probleminhas, né, para calcular a derivada. A primeira é uma soma de duas funções. Então, somar as duas funções, só utilizar a regra da adição, que é calcular as derivadas separadamente e somar as derivadas. Segundo, eu tenho um produto de derivadas. Tem que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Pronto. Depois eu tenho aqui uma composição de funções, né? Então, aqui tu tem o logaritmo natural de e elevado a x. Então, tu vai ter que fazer essa composição. Ou se tu souber uma outra técnica, tu pode também tentar simplificar. Eu acho que dá. Mas se não souber, faz do jeito tradicional. E a última aqui é uma do quociente. Tem uma divisão de funções, quero calcular essa derivada. Tá bom? Então, eu vou pegar e vou mandar aqui no grupo a lista a tabela, né? A tabela para que vocês vejam. Caso ajude, mas não vou colocar aqui porque vai atrapalhar se eu for mandar agora. Vou colocar bem aqui vocês podem precisar, que é essa daqui, ó. E elevado a x, a derivada, vou colocar bem aqui assim, uma tabelinha para vocês, tá? Função derivada. Tudo bem? Então, e elevado a x, a derivada é e elevado a x. Ln de x, a derivada é 1 sobre x. Seno de x, a derivada é cosseno de x. Essa daqui que vocês vão precisar para resolver essas coisas aqui, só isso. Tá? Então, fiquem à vontade. Enquanto vocês respondem aí, eu vou tomar uma água aqui. Já volto. Quando eu voltar, a gente faz elas e aí a gente encerra por hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Podem começar então.
E aí, galera? Querem mais um tempinho? Vai responder só uma. Égua. Então vamos lá, mais um tempinho aí para vocês. Bora lá então. E aí, quem é que quer começar falando a resposta aí do primeiro? R' de X. Posso fazer? Mais um tempinho? Vocês que dizem aí. Então vamos lá, gente. Vamos responder aqui, tá? Vou deixar essa primeira aqui para vocês. Vou responder aqui a terceira, tá bom? Bem, a terceira, vocês podem notar que ela diz respeito a uma composição de função, né? Não é uma multiplicação, não é uma soma e também não é uma divisão. Então, é uma composição de funções, tá? Nesse caso, aí tu vai utilizar a regra da cadeia, né? Aquela regra lá para essa composição. Então, funciona assim. A derivada da de fora, a derivada de ln é 1 sobre x. Então, 1 sobre... Só que a gente não vai colocar o x, porque a regra diz que é o seguinte, né? Que é a derivada da de fora composta com a que está dentro. Então, é a derivada de ln, 1 sobre x, mas no lugar do x eu vou colocar a outra função lá, que no caso é e elevado a x. Então, fica 1 sobre e elevado a x, vezes a derivada da de dentro. A derivada da de dentro é quanto? É e elevado a x, né? Ó,
derivada de e elevado a x é o mesmo e elevado a x. Então, vai ficar 1 sobre e elevado a x vezes e elevado a x. Nota que eu tenho aí, então, uma divisão, ó. Como esse cara é igual a esse dividido por esse dá 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, aqui é igual a 1. A derivada de logaritmo natural de e elevado a x é igual a 1. Beleza? Só utilizar a regra da cadeia ou regra do quociente também. Mesma coisa. Tá bom? Agora vamos fazer essa daqui de baixo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo certo? Eu acho que eu não estou ouvindo vocês, não. Tudo certo, professor, pode continuar. Valeu. Então, vamos fazer dessa daqui, da quarta, né? A do quociente. Então, é o quê? A derivada do de cima, então é cosseno. Tem como fazer na próxima aula, professor? Já passou do horário. Tem como fazer assim na próxima aula. O problema é que vocês têm que fazer o questionário. Mas eu posso continuar na próxima aula, tá? Então, Continua, Não, professor, pode continuar. continuar, professor. Vai ter que saber da atividade. tá, vai ficar gravado lá, tá, gente? Se alguém já tiver que sair, que a gente passou já um pouquinho, aí era só até 8h40, já tá com 20 minutos, meia hora já, né? Aí pode Termina sair. assim, professor, termina assim. Só pra terminar logo. Tá, aí fiquem tranquilos que eu vou postar lá, vou ver se eu posto amanhã, porque ele não chega o link agora para mim, demora um pouquinho. Aí eu posto de manhã, vocês podem assistir para responder o questionário depois. Tá? Então eu vou fazer aqui, mas se alguém precisar sair, pode sair, não tem problema. Vamos lá. Voltando então, para não perder o raciocínio. Vou fazer a derivada dessa função, que é uma função quociente, né? Uma em cima e uma embaixo. Tá. Aí eu posso determinar essa daqui como sendo a f, essa de baixo como sendo a g, tudo bem? Essa daqui é seno de x, a derivada dela é cosseno. Essa x ao quadrado, a derivada dela é 2x, né? Esse aqui vocês já estão fera. Só passar o 2 para frente, repete o x, subtrai 1. Então, 2x é a derivada dessa. Vou fazer devagarzinho, né? É melhor. Então, vou fazer aqui. Vamos supor que essa de cima é uma função f de x, que seria seno de x, e que essa de baixo é uma função g de x, que no caso seria... Espera aí que eu tô tentando organizar aqui para não ficar uma bagunça igual as outras. Ó, vou colocar aqui. Então, vamos supor que essa parte que essa função f de x, ela é a função f dividido pela função g, tá? E daí f seria a função seno e a função g seria a função x quadrado, tá bom? E aqui a gente tem o seguinte, então a derivada de seno de x, que seria f' de x, é cosseno de x. E a derivada de g de x seria 2x. Pronto. Então, quem é a derivada de s? A derivada de s é o quê? A derivada do de cima, aqui, ó. Vou colocar bem aqui agora. Vou colocar aqui. S'. S' de x seria a derivada do seno, que é quem? A derivada do seno é cosseno. Então, seria cosseno vezes a de baixo, que seria x ao quadrado. Menos, como é quociente, né? Divisão, então a gente coloca o sinal de menos. Nessa daqui, vocês vão perceber que é o sinal de mais, porque é multiplicação. Então, menos a derivada da de baixo, que é 2x, aqui, ó, multiplicada pela de cima, que é seno de x. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, essa linha de x, ou seja, a derivada da função f, vai ficar cosseno de x vezes x quadrado menos 2x seno de x. Pode deixar do jeito que está aqui, não tem problema, tá? Vou colocar para frente aqui, esse cara aqui, vou colocar para frente, só para organizar mesmo, mas se deixar do jeito que está aí, já está certo. Dividido por x ao quadrado vai ser igual a x à quarta, tá? 2 vezes 2, 4. Então, pronto. Essa daqui é a derivada da função s, que seria do quociente. Deixa eu fazer essa daqui também, tá? Da t. T' de x. Aqui, gente, a gente tem um produto, né, de duas funções. Então, aqui é assim, ó, é a derivada do primeiro, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, que é igual a ln de x. Mas, agora é sinal de mais. A derivada desse ln de x, que no caso é 1 sobre x, vezes o primeiro, que é e elevado a x. Pronto, acabou. Essa daqui é a derivada desse. Se eu quisesse até dividir tudo ali por isso aqui, poderia, né? Porque tem essa parcela, vou colocar em evidência, mas pode deixar assim. Então, só fiz colocar na regra. Já acabou, tá? Ó, derivada do produto é a derivada do primeiro, e elevado a x, vezes a segunda função, ln de x.
mais a derivada da segunda, 1 sobre x, vezes a primeira, e elevado a x. Essa daqui eu acredito que todos acertaram, né? A derivada de 2x é 2, a derivada de 3x ao quadrado, passa o 2 multiplicando, 3 vezes 2 vezes 3, 6, repete o x, subtrai um do expoente 2, fica 1. Então, R' de x é 2 mais 6x. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui hoje. Tá? Na próxima aula, a gente vai fazer umas aplicações, né? Então, a gente vai... Teoricamente, a gente já sabe como fazer a derivada de algumas funções. Então, na próxima aula, a gente vai fazer algumas aplicações. Eu vou trazer alguns problemas e vou mostrar para vocês como é que a gente faz uso dos conceitos de derivada para resolver problemas mesmo, né? Tem um problema, tu interpreta o problema, monta e usa a derivada para resolver aquele problema. Então, a gente vai tratar sobre aplicações de derivada, tá? Então, por hoje é isso. A nossa N2 está lá no AVA. Daqui a pouquinho ela já vai estar liberada para vocês fazerem. Assim que eu postar essa aula lá, eu posso mandar no grupo também para agilizar o link, né? Aí vocês podem dar uma olhada como é que tá as questões lá. E se precisarem de algum reforço, pode estar assistindo essa aula aqui de novo, ou me mandando também lá alguma dúvida que tiverem, e aí eu vou respondendo, auxiliando vocês também, tá? Então é isso, boa noite para todos e para todas. Obrigado pela presença e por ficar até agora, né? Quase 2 horas, 2 aulas. Boa noite, professor. Valeu! Boa noite, professor. Então eu vou parar a gravação.